Olá para você que está acompanhando aqui o canal da nossa igreja, a Primeira Igreja Batista em São Gonçalo do Amarante. A partir de hoje, com esse vídeo, nós estamos iniciando o nosso curso de Ética Cristã. Os vídeos serão lançados no canal toda quinta-feira, à noite, e na sexta-feira nós teremos um encontro online, a partir do Google Meet, para a gente conversar pessoalmente e tirar algumas dúvidas. Então acompanhe os vídeos no nosso canal. E nesse curso de ética nós vamos aprender vários princípios cristãos sobre ética, sobre como o cristão deve se comportar no mundo, Serão vídeos curtos e cada vídeo curto também será acompanhado de uma pequena atividadezinha para você responder questões sobre o conteúdo do vídeo. Hoje nós vamos entender o que é ética, quais os princípios básicos da ética, o que é ética cristã e o que são dilemas éticos e como a gente resolve um possível caminho para a gente resolver esses dilemas éticos. Então nós começamos com um conceito de ética. O que é ética? A ética é um ramo da ciência, da filosofia, que estuda ou lida com aquilo que é entendido como moral, bom ou ruim, certo ou errado. A palavra ética vem de uma palavra grega que significa hábito ou costume. Então, o estudo da ética é o estudo dos hábitos e dos costumes que na sociedade são considerados bons ou maus. E o estudo desses hábitos, desses costumes, e dos princípios que fundamentam esses hábitos, ajudam a estabelecer princípios e comportamentos que sejam aceitáveis na sociedade e que garantam a convivência pacífica dentro das comunidades e no meio onde as pessoas se relacionam. E esse é o principal objetivo do estudo da ética. É chegar a um nível de comportamento que garanta o convívio pacífico das pessoas por meio de boas práticas, de bons costumes. E tem uma relação direta em como as pessoas se comportam em sociedade. Então a ética não é algo assim tão geral ou profundo, mas está relacionado com os atos comuns do nosso dia a dia, desde as decisões mais simples até as decisões mais complexas. Tudo isso é prática de ética. As decisões mais simples, como por exemplo você decidir ser educado, com uma pessoa que você encontra na rua, dar boa tarde, dar bom dia, você ensinar a criança, sempre que ela recebe algo, você dizer obrigado. Então isso é ética, é ética das boas práticas e os bons costumes. Até também questões mais complexas, como pensar em estabelecer leis, a constituição de um país, as punições que acompanharão o descumprimento dessas leis. Então tudo isso envolve o estudo da ética. E o que é que determina a ética de uma pessoa? E isso está muito relacionado às suas crenças e às suas experiências pessoais. Daí é que a gente pode falar que a ética está relacionada a uma cosmovisão, ou seja, a ética está relacionada a uma visão de mundo, a um modo como você interpreta o mundo, como você entende o mundo, como você conceitua o mundo. Por exemplo, a partir daí nós podemos falar em ética cristã versus ética secular. São dois modos de enxergar o mundo diferente e que vão fundamentar ações e práticas, hábitos e costumes diferentes. Por exemplo, a ética secular,
do mundo, como a gente pode dizer, tem uma visão de mundo, né, geralmente naturalista e geralmente ateísta, e isso vai fundamentar uma visão de ética específica. Então, quando nós falamos aqui em ética cristã, né, a importância de nós estudarmos uma ética que seja cristã, nós estamos falando de uma ética fundamentada na crença em Deus, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, e fundamentada nos princípios que Deus estabelece para a comunidade, né, para o convívio entre cristãos e pelo mundo. Então isso aqui é ética cristã, né? É como a visão de mundo cristã, o modo como nós enxergamos a realidade, vai influenciar o nosso comportamento cristão na sociedade, as nossas tomadas de decisões, aquilo que nós entendemos como certo e errado. Então a ética cristã, né, é o comportamento cristão no mundo, né? E a disciplina, né, o estudo da ética cristã, anote essa definição aí, é o estudo sistemático e prático da vida moral do homem, da forma como revelado nas Escrituras, né? Então essa definição aí mostra pra gente o quê? Que ao estudar ética cristã, nós vamos entender e aprender como nós devemos nos comportar na sociedade, e tudo isso fundamentado naquilo que já está revelado, né, ou prescrito na Bíblia, né? Esse aqui que é a ética cristã. E aí nós podemos separar também, né, vá acompanhando aí nosso raciocínio. Existe a ética secular, a ética cristã. E aí dentro de ética cristã nós podemos ainda fazer duas divisões, né, ou dois tipos de exigências diferentes. Nós temos as exigências mais gerais e as exigências mais específicas. As exigências gerais é aquilo que nós entendemos que se aplica a todo o mundo, né, a sociedade como um todo. Como, por exemplo, lá nos 10 mandamentos, não matar, não roubar, né? São leis e exigências, princípios, hábitos que nós acreditamos que devem ser aplicados a todo mundo. E há, né, exigências mais específicas, né, que tratam, por exemplo, do nosso relacionamento com Deus. Então, uma exigência ética cristã é que o cristão deve orar regularmente, né? Que o cristão deve ler a Bíblia regularmente, né? Isso também é ética cristã. Daí é que a gente entende, né, se esses princípios cristãos devem se aplicar a toda a sociedade. E sim, né, aqueles princípios que são relacionados, né, ao convívio social geral e não necessariamente ao relacionamento com Deus, sim, nós devemos, né, entender que eles devem ser aplicados a toda a sociedade. E quais são as características da ética cristã? Por que o cristão deve prezar por uma ética cristã em detrimento da ética secular, né, daquilo que o mundo apresenta como certo e errado? Primeiro, porque a ética cristã ela é revelada, enquanto a ética secular ela é subjetiva, né, ela é subentendida. Em algumas sociedades uma coisa é considerada certa e essa mesma coisa em outra sociedade pode ser considerada errada, né? Porque é subjetivo, mas a ética cristã não, ela é revelada, está claro e bem estabelecido. Isso nos leva ao segundo princípio, que a ética cristã ela é absoluta, enquanto a ética secular ela é relativa. O que isso quer dizer? O fato de a ética cristã ser absoluta quer dizer que ela vale para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, em qualquer época da
história, né? Aqueles princípios que foram estabelecidos na Bíblia há 2000 anos atrás são válidos ainda hoje. Enquanto que a ética secular não, ela é relativa. Então, um princípio válido há 10 anos atrás pode ter uma compreensão diferente hoje. Então, essa é a diferença entre a ética cristã e a ética secular. A ética cristã, o terceiro característica dela é que ela é normativa e prescritiva, né? Ela é ordenada. Ela vale para todas as pessoas. Enquanto a ética secular ela é apenas descritiva, ou seja, ela apenas compreende tenta compreender o que as pessoas acham ser certo ou errado. Mas não, a cristã ela é normativa, ela prescreve. Então na Bíblia nós temos uma série de mandamentos, de ordenanças, de princípios bem estabelecidos e ordenados para todo o mundo. E a ética cristã ela também é transcendente, ela é maior, né, do que o homem, porque ela vem de Deus, ela é revelada por Deus, estabelecida por Deus. Então esses princípios eles são transcendentes, né? Eles atravessam todas as culturas, todas as sociedades. Enquanto a ética secular ela é imanente, ou seja, ela tem um valor muito pessoal, né? Muito individual às vezes, quase, né? Então essas são as principais características da ética cristã e diferenças em relação à ética secular. E a base da ética cristã, né, deve ser sempre a Bíblia. E veja que isso é muito importante, porque não adianta a gente dizer que tem uma ética cristã, que a gente crê em princípios e valores cristãos, se a gente não conhece a Deus, ou se a gente não usa a Bíblia revelada por Deus como fundamento para a ética cristã. Então veja que tem muito cristão que se denomina cristão, mas que os seus princípios e valores não estão pautados na Bíblia revelada, né? E esse é um dos princípios principais de uma ética ser cristã, né? Como eu posso crer em Deus se eu mal conheço Deus e se eu não conheço a sua palavra, né? E como eu posso estabelecer uma ética que seja cristã sem ser por meio daquilo que Deus já nos revelou, né? Então a Bíblia é isso, é a revelação da vontade de Deus. Então ela que vai servir como base para compor uma ética que seja cristã. Então aí a gente tem a relação entre outras doutrinas, né? Ou seja, entre outras disciplinas no meio cristão e a ética cristã. Por exemplo, há uma relação entre teologia, doutrina e ética cristã, né? As doutrinas cristãs, conhecidas e sistematizadas através da Bíblia, vão fundamentar uma ética que seja cristã. Como, por exemplo, a Bíblia vai nos ensinar sobre a constituição de Deus, sobre quem Deus é, sobre suas características, sobre o seu ser. E isso vai redundar numa ética cristã, ou seja, conhecer a Deus como revelado pela Bíblia vai redundar na forma como nós nos comportamos em relação a Ele. Conhecer o homem, por exemplo, e a natureza, na forma como revelados e ensinados pela Bíblia, vai resultar na forma como nós nos comportamos em relação a outros homens e na natureza. E aí, como cristãos, nós entendemos que a natureza tem o seu valor, que os animais têm o seu valor, mas que os homens têm um valor a mais, né? A sua criação foi especial. E isso está revelado na Bíblia, e isso vai redundar na forma como nós nos comportamos, dando aos homens o seu devido valor, como é estabelecido por Deus, amando e cuidando de todos, e dando à natureza também o seu devido valor, como estabelecido por Deus, amando e cuidando da natureza,
sem que isso sobressaia o amor que nós devemos ter pelas outras pessoas, pelos homens, né? E também os sermões dominicais, né? As mensagens baseadas na Bíblia, todas elas têm o objetivo de fundamentar uma ética, né? Quando nós ouvimos alguém pregando, alguém ensinando, o objetivo é levar aquele texto específico a uma aplicação prática na vida do cristão. Veja que é muito interessante a metodologia de Paulo nas suas cartas, né? E aí Paulo sempre tem esse tom, né, meio doutrinário, um pouco de sermão, e tudo isso redunda em exigências práticas. Um dos grandes exemplos disso nas cartas de Paulo é o livro de Efésios. Veja que os capítulos 1 a 3 de Efésios vão trazer uma grande fundamentação teórica e doutrinária. Paulo vai dizer quem é o homem, o que Deus fez por ele, né? O homem era morto, Deus o salvou, Deus ele predestinou, escolheu todas as coisas, Deus criou um povo para si, revelou a sua vontade de salvar os gentios. A partir desse ensinamento doutrinário, Paulo vai fazer uma série de exigências éticas e práticas a partir do capítulo 4. Ele vai dizer, né, vivam em unidade, trabalhem pela edificação uns dos outros, os maridos amem suas esposas, as esposas sejam submissas aos maridos, né, tenham uma boa convivência com seus servos e senhores. Então é assim que Paulo estabelece. Falar, né, de princípios que a Bíblia estabelece não é algo tão simples. Às vezes tomar decisões sobre o que é certo e sobre o que é errado não é tão fácil, né? Mesmo que a Bíblia tenha estabelecido, né, ainda que a ética cristã seja revelada, normativa, prescritiva, algumas vezes as pessoas podem se encontrar em situações em que, mesmo assim, definir o que é certo e é errado parece mais difícil do que aparentemente deveria ser. E aí é que surgem os dilemas éticos. É quando você se depara numa situação em que dois ou mais princípios éticos entram em conflito. E aí tomar uma decisão sobre um deles pode ser bastante difícil e complicado. E a gente encontra alguns exemplos de dilemas éticos na Bíblia, muito interessantes. E a gente tem o caso das parteiras do Egito, né, lá em Êxodo capítulo 1, e a gente fica sabendo que a família de José foi para o Egito e cresceu e se tornou muito numeroso, né, o povo judeu, hebreu. E aí o faraó chamou duas parteiras e disse que quando elas fossem realizar os partos das meninas hebreias, se for um menino ele deveria morrer. E essa foi uma ordem, né? Uma ordem de um rei, né? De um faraó. Mas o texto vai dizer que as parteiras temeram a Deus e elas não obedeceram ao rei, inclusive mentiram para ele, né? E o texto vai dizer que elas foram abençoadas por Deus, né? Deus teve boa vontade com elas. Isso é um exemplo de um dilema que nós encontramos na Bíblia, né? Ou seja, salvar a vida daquelas crianças hebreias, recém-nascidas, ou obedecer a uma ordem política, uma lei, né, estabelecida pelo rei, pelo faraó. E outro dilema que nós encontramos é a de Raabe em Jericó, lá em Josué, quando os espiões, né, os espias vão lá para conhecer a cidade e Raabe acolhe aqueles homens na sua casa e os protege. E esse era um outro dilema ético, né? Raabe era de um povo, do povo cananita, os espias eram judeus, né? E eles eram povos inimigos, e eles estavam lá para tomar a cidade, né? E aí, o que Raabe deveria fazer? Acolher aqueles homens, protegê-los, ou obedecer às leis da sua cidade? Na atualidade, há muitos dilemas éticos também, né? Nem sempre é fácil
tomar decisões. Veja só, em alguns países, né, como lá em Atos 4, pregar o evangelho, falar de Jesus Cristo, né, ler a Bíblia, espalhar, né, a cópias da Bíblia é considerado crime. E aí, como os cristãos devem se comportar em relação a isso? Né? Eles devem obedecer às leis daqueles países, daquelas nações, e não evangelizar de forma alguma, ou quebrar essas leis, né, e cumprir o mandamento de Deus de levar a mensagem do evangelho para aquelas pessoas. Né? É um dilema ético hoje, e muitas pessoas colocam suas vidas em risco por obedecer a Deus e não aos princípios daquela nação. Há outros dilemas, como por exemplo, né, a tirar a vida de um criminoso que ameaça a vida de outras pessoas. Né? Esse é um dilema. Há alguns anos atrás nós presenciamos lá no Rio de Janeiro a história de um rapaz que sequestrou um ônibus e estava ali ameaçando a vida de algumas pessoas. E aí a decisão era ou tirar a vida do rapaz que está ameaçando outras pessoas, ou esperar, né, e ver se ele vai se entregar ou não, né, a risco de que ele mate outras pessoas. Então, e aí a decisão tomada foi de tirar a vida do rapaz e poupar, né, a fim de proteger a vida dos outros passageiros do ônibus. E esse é um dilema ético, né? Algumas pessoas foram contrárias a isso, outras pessoas foram a favor a isso, né? E com certeza para aquelas pessoas que estavam lá não foi uma decisão nada fácil, né? Hoje nós vivemos um outro dilema ético, né, com relação à pandemia e aos riscos que todas as pessoas correm. E aí o dilema que nós encontramos é, né, proteger a vida das pessoas e ficar todo mundo em casa, né, ou proteger o sustento dessas pessoas e a economia e arriscar-se indo trabalhar. E aí é um grande debate, não é uma decisão fácil, né? E são o que nós chamamos de dilemas éticos. Então, meus queridos, né, essa é a nossa aula de hoje. Aqui no vídeo, bem abaixo, na descrição do vídeo, tem um formuláriozinho que você clica lá e vai abrir uma página com questões para você responder, inclusive dar a sua opinião sobre os dilemas éticos que nós encontramos na nossa sociedade hoje. Então responda aí, né? Anote suas dúvidas no caderno e amanhã nós teremos um encontro pelo Google Meet, né? Vai ser divulgado o link e nós estaremos lá para discutirmos ainda a respeito desse assunto. E mais, né, lá no encontro online vai ter conteúdo extra, né? Algumas coisas que nós não abordamos aqui será tratado lá, né? A gente vai ter a oportunidade de tirar dúvidas e conversar. Então responda, né, as questões que estão aqui no vídeo e até a próxima semana.